Olá, alunos, aqui é o professor Gustavo da Canal, da FZA USP, e na aula de hoje da disciplina de Operações Unitárias 1, nós iremos abordar sobre experimentos em uma bancada hidráulica. Seria a aula experimental que nós realizamos semestralmente no laboratório. A parte 1 desta aula é destinada à apresentação da bancada hidráulica, sendo que durante a apresentação nós iremos responder algumas questões, como explicar sobre o uso de inversores de frequência que podem ser acoplados a bombas hidráulicas, também listar os tipos de manômetros apresentados, explicar sobre a relação entre a frequência de rotação da bomba centrífuga e a vazão de fluido. Olá pessoal, aqui é o professor Gustavo da Canal. Nós hoje então vamos fazer alguma demonstração sobre a bancada hidráulica. Então nós temos aqui este equipamento que nós temos no laboratório de operações unitárias. Ele é constituído aqui de duas bombas centrífugas que estão posicionadas aqui na parte inferior do equipamento, tá certo? Sempre então nós temos que a sucção ela é feita pela parte central aqui da bomba. Então aqui seria a linha de sucção, tá certo? E o recalque, ele é sempre na tangente, na perpendicular aqui, na saída da bomba, tá certo? Então, no centro, sucção, na saída lateral seria o recalque, é a descarga da bomba. Então, nós temos aqui várias conexões, tá certo? A gente sempre avalia que a válvula ela está aberta quando ela está alinhada, no sentido da tubulação. E quando ela está cruzada, ela está fechada. Essa é uma válvula tipo esfera, então ela trabalha com um quarto de volta, diferente das outras válvulas tipo registro, por exemplo, certo? Outras válvulas tipo borboleta, válvula globo, também podem ter essa função. A válvula globo também pode ser rosqueável, tá certo? Depende do tipo de válvula. Tá? Então aqui nós temos um painel de controle. Essa bomba ela tem um motor elétrico e temos aqui o painel de controle onde exerce a variação da rotação da bomba. Nós chamamos de conversor de frequência ou inversor de frequência, tá certo? Então, quando essa bomba está desligada, quando eu faço acionamento, ele vai ajustar ali a frequência de rotação da bomba. Então, ele está em 5 Hz e eu posso girar aqui, tem esse controle, mas pode ser por painel também, que vai iniciar então o bombeamento. Então aqui iniciou o bombeamento, a bomba começa a girar e tem a vazão da linha, certo? Vou desligar aqui novamente. Essa bomba então ela sempre faz a captação no tanque de armazenamento. Então aqui tem um tanque que tem um nível de água, uma espécie de uma caixa d'água. Então faz a sucção na linha, entra pela bomba e ela pode descarregar nessas várias linhas derivações. Então eu tenho que sempre selecionar o arranjo que eu desejo fazer com que o fluido passe, tá certo? Eu tenho que escolher aqui no caso, ele vai ser destinado ao sentido mais curto sempre. Mas quando eu faço um arranjo de válvulas, eu posso fazer com que o fluido percorra caminhos mais tortuosos ou passe através de válvulas. E nós podemos avaliar nesse equipamento a perda de carga nos acessórios, tubulações e também nesses equipamentos aqui, dispositivos são chamados placa orifício, para medição de vazão, ou tubo de Venturi, tá certo? Tubo de Venturi, placa orifício. Nós temos também acoplado nesse equipamento alguns manômetros, aqui está desconectado, mas são manômetros digital, tá? Em que eu faço a leitura da pressão. E também temos manômetros de Bourdon, os manômetros tipo reloginho, que são chamados manômetros de Bourdon, e também temos vacuômetros. Esse aqui seria para medir pressões
menores que a pressão atmosférica local. Então notem que a pressão manométrica, que é medida pelo manômetro de Bourdon, ela sempre está, quando desligado o equipamento, ela sempre vai estar no zero, tá? Então está considerando aberta a atmosfera, esses dispositivos eles medem zero, então eles não medem a pressão atmosférica local, tá certo? E também temos manômetros que são tipo U, né? Vocês lembram lá de fenômeno de transporte, que temos um manômetro tipo U, que eu teria que colocar aqui fluido água ou fluido mercúrio, por exemplo, fazer a conexão, e esse manômetro tipo U ele consegue fazer a medição da diferença de pressão em 2 pontos. Muito bem, nós temos aqui um exemplo de uma bomba hidráulica. Nós temos essa aqui, é a própria bomba, diria assim, onde nós temos aqui a carcaça da bomba, a parte externa. Internamente nós temos uma espécie de um rotor, como demonstrado aqui por essas pás. Esse é um rotor tipo aberto, mas nós podemos ter também outros tipos de rotores, como o rotor fechado ou semiaberto. Então o fluido nessa tubulação, ele é sempre succionado por essa linha central, sempre aqui pela parte central. Nós temos aqui o recalque ou a descarga, né? Então, olhando a bomba em uma instalação, nós conseguimos já observar qual é a linha de sucção e a linha de recalque. E o motor elétrico, tá certo? Esse é o motor elétrico que também tem a potência, as especificações do rotor elétrico, tá certo? Do motor, então, nós temos aqui, se ele é um motor de 3 polos, se ele é 220, 380, qual que é a frequência de rotação, os rendimentos, todas as configurações, que elas são úteis para a configuração do inversor de frequência também. Tá? Então, a bomba propriamente dita é essa. Quando o motor elétrico ele queima ou sofre algum curto, a gente pode substituir esse motor elétrico e conservar a bomba, né? Então, a bomba propriamente dita ela pode ser mantida na linha e ser reparado apenas o motor elétrico. Tá? Aqui nós temos algumas parafusos que servem para esgotar a linha, né? Fazer alguma manutenção, tá certo? Mas essa é uma bomba selada, olha, toda fechada, né? Adequada para fluidos alimentícios também, pois ela é de inox, tá certo? A linha em uma instalação industrial de fluidos alimentícios ela deveria ser toda de inox. Aqui, por questões de custo, né, nós utilizamos nas aulas apenas tubulações de PVC, mas que são recomendadas apenas para transporte de água. Tá certo? Então essa é a bomba tipo centrífuga e com o motor integrado, o rotor integrado, que são essas pás que giram internamente dentro da bomba. Muito bem, nós vamos agora fazer uma demonstração do acionamento da bomba, passando por um circuito mais curto, tá? Então, a bomba ela vai succionar pelo do tanque, né? Até aqui a bomba propriamente dita, que é essa parte de inox. A parte em preto aqui seria o motor elétrico, tá? Então, no recalque ela vai fazer a descarga do fluido e vai passar por esse medidor de vazão, que é chamado medidor de vazão tipo rotâmetro, tá certo? Então, medidor de vazão tipo rotâmetro ou flutuador, tá? Então, ele vai passar por esse medidor e vai descarregar no tanque, tá certo? Descarrego aqui no tanque e aqui tem uma abertura, né? Um duto de coleta dessa água e vai ser descarregado novamente por gravidade até o tanque de alimentação. Então ele faz uma espécie de circuito fechado. Então vamos ligar essa bomba que a gente chama de bomba A. Somente a bomba A vai trabalhar. Eu vou colocar aqui na vazão máxima. E o fluido, ele percorre. Nós temos esse circuito, tá certo? Descarregamento do fluido. Vou então diminuir a rotação da bomba.
Então, conforme eu diminuo a rotação da bomba, o que acontece? Vai ter uma diminuição também da vazão. Tá? Então, eu posso regular a vazão de fluido de acordo com a rotação dessa bomba, né? Uma rotação maior ou menor. Vocês podem ver o flutuador, ó, ele vai aumentando a vazão conforme eu vou girando mais essa bomba, tá certo? Vou aumentando a vazão. Eu posso fazer a leitura aqui, ó. É nesse rotâmetro que nós conseguimos medir a vazão da água, porque a água é um fluido translúcido, tá certo? Mas se fosse um fluido que tivesse um corante, eu tenho que utilizar outros tipos de medidor de vazão, e temos também medidores sem contato, tá certo? Muito bem, na parte 2 desta aula nós iremos apresentar sobre a perda de carga em acessórios, em especial. O primeiro acessório é uma válvula gaveta, tipo registro. Então, nessa etapa da apresentação, vocês deverão responder no relatório o que ocorreu com a pressão P1 antes da válvula quando ela foi fechada. Explique por que a vazão de fluido diminui quando há fechamento parcial da válvula. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos realizar um outro teste sobre a passagem desse fluido por uma válvula tipo registro, tá certo? Então eu tenho aqui o mesmo arranjo da bomba. Então a bomba está succionando o fluido pela tanque de armazenamento. Ela vai fazer o recalque aqui, a descarga, e eu vou selecionar agora aqui na válvula 6, vou fazer a abertura dessa válvula para que ele percorra o sentido dos acessórios, tá? E aqui eu vou fazer o fechamento dessa válvula, impedindo que ela siga no caminho mais curto, tá? Então ela vai ser conduzido o fluido ao caminho mais longo, tá certo? Todas as outras válvulas aqui embaixo estão fechadas, tá? Então aqui na parte de cima nós temos um arranjo, né, de tubulação, e vocês podem observar que de todas as tubulações que estão fechadas, somente essa linha ela estaria aberta. Então o fluido ele vai ser conduzido a essa região aqui. Então aqui nós temos primeiramente uma válvula tipo esfera também, ela está aberta, e aqui passando por uma válvula tipo registro, que está totalmente aberta. E nós temos duas conexões aqui, uma pressão P1 antes do acessório e uma pressão P2 após o acessório. Então, nessa válvula aberta, eu vou fazer a medição então de pressão antes e depois. E vai ser feita a leitura, né, através desses tubos, ó, vai ser transferida a pressão a esses manômetros. Então, manômetro, a pressão P1 e a pressão P2. A leitura vai ser feita dessa forma, tá certo? Então, vamos acionar a bomba e nós vamos ver que ocorrerá uma diferença de pressão nesses dois manômetros aqui, certo? Antes e depois vai ocorrer uma diferença de pressão de acordo com a vazão de fluido. Então, nós vamos acionar a bomba. Vou aumentar aqui a frequência de rotação. Vou ajustar aqui numa frequência de 40 Hz aproximadamente. E agora a gente pode observar que a pressão está medindo. Olha, a pressão P1 ela é maior do que a pressão P2. Ou seja, existe uma queda de pressão entre os acessórios. Então, para eu fazer a medida da perda de carga no acessório, eu tenho que fazer a leitura da pressão P1 e a pressão P2. Nós temos na escala, observando mais detalhadamente, nós temos a escala aqui. A linha em vermelho seria PSI e em preto seria quilograma força por centímetro quadrado, tá? Essas são as escalas do manômetro, tá? Então, essa seria a leitura 1, essa é a leitura 2. E agora nós vamos fechar a válvula. Vamos fechar a válvula.
Então eu vou girar a válvula para fazer o fechamento. Uma volta, duas voltas e vamos fazer a leitura novamente. Então, com o fechamento da válvula, vocês podem observar que ocorreu um aumento dessa diferença de pressão, tá certo? A diferença de pressão ela vai aumentando. Vamos fechar mais um pouco a válvula. Fechando a válvula. E vamos fazer a leitura novamente. A diferença de pressão ela volta a aumentar, tá? Aumenta mais ainda. Então a pressão P1 marca uma pressão maior e a pressão P2 uma pressão menor. Ou seja, a diferença de pressão entre os dois manômetros ela é maior. Quando eu faço o fechamento da válvula, então, dessa válvula registro, nós observamos que ocorre um aumento da diferença de pressão, ou seja, o aumento da perda de carga no acessório. Se ocorre o fechamento completo, então vamos fechar completamente. O que ocorre? A pressão P2 ela se torna zero. Então, ou seja, não está tendo fluxo, não está tendo vazão de fluido. E a pressão P1 ela atinge o máximo, que seria toda a pressão, né, essa pressão que a bomba fornece no recalque para que o fluido pudesse ser propulsionado. E a vazão, quando a válvula está totalmente fechada, ela é interrompida. Não está tendo nenhum fluxo de vazão aqui. No rotâmetro está no zero, tá certo? Está no zero. E aqui também nós observamos que não está tendo descarga de fluido. Abrindo novamente então a válvula, nós podemos observar que vai voltar a ter vazão, né? A vazão volta a funcionar, começa a ter escoamento de fluido e ocorre uma queda da pressão P1, tá certo? Essa pressão P1 ela diminui e começa a aparecer aqui a pressão P2, tá? Depende muito da sensibilidade do manômetro. Então, para pressões muito pequenas, a gente tem que observar a sensibilidade desse dispositivo. Na parte 3 desta aula, nós iremos estudar a perda de carga em acessórios para uma válvula esfera. Nesta etapa do estudo, vocês deverão elaborar uma tabela de coleta de dados, como segue aqui abaixo. A vazão, pressão, elas são fornecidas nos experimentos. O diâmetro da tubulação também pode ser considerado como 20 milímetros. Deverá ser obtido a partir de tabelas de propriedades. A densidade da água a 27 graus Celsius. A velocidade é calculada a partir da vazão. A perda de carga é calculada experimentalmente pela diferença de pressão dividido pela densidade. Através desses experimentos é possível obter um diagrama em que nós temos a perda de carga pela energia cinética e obter o valor de K, como nós apresentamos na aula teórica. É necessário fazer a conversão de unidades. Aqui nós temos algumas unidades e devemos converter essas unidades para o sistema internacional. Muito bem, pessoal, nós vamos agora fazer o mesmo experimento para outra válvula, a segunda válvula aqui tipo esfera, tá certo? Então, seria essa válvula aqui em amarelo, tá certo? Então, nós temos aqui a pressão P1, ela está conectada nesse manômetro, está zerado o manômetro porque está sem a passagem de fluido, tá certo? E a pressão P2 na saída, né, dessa válvula está conectada no seu segundo manômetro P2, tá? Então nós vamos fazer a leitura agora da perda de carga no dispositivo chamado válvula tipo esfera, tá certo? Então nós vamos aqui acionar a bomba mais uma vez, acionamento da bomba.
A frequência de rotação está em 40 Hz. Então nós temos aqui a tomada de pressão, olha. Há uma vazão, uma leitura de vazão de aproximadamente 3.600, 4.100. 4.100, nós vamos fazer a leitura da perda de carga. Então 4.100 litros por hora. Qual seria a perda de carga nessa válvula tipo esfera, tá certo? Ela tem aqui o diâmetro de 16 milímetros, tá certo? A parte interna do coisa, e o diâmetro nominal seria de 20 milímetros. E a leitura na pressão P1, nós temos aqui na linha em preto, seria aproximadamente 0,55 kg/força por centímetro quadrado. Essa é a pressão P1. E a pressão P2 seria em torno aí de 0,4 kg/força por centímetro quadrado. Então vocês podem, nessa vazão de 4.100, calcular qual seria a perda de carga nessa válvula, que temos aqui o diâmetro de 20 milímetros, diâmetro interno, entre o ponto 1 e o ponto 2 com a válvula completamente aberta. Muito bem, nesse experimento ainda, nós vamos então fechar a válvula, ainda nessa rotação de 40 Hz, nós vamos fechar a válvula metade aberta. Então essa válvula trabalha assim, 1/4 de volta, ela é totalmente aberta. Então um ângulo de 45 graus aproximadamente, ela estaria metade aberta, tá? A frequência de rotação, ela continua a mesma, 40 Hz, 40.4 Hz. E a vazão de fluido agora está indicando uma vazão menor, porque eu fechei a válvula, então está em torno de 2.100, aproximadamente 2.100 litros por hora, tá certo? Essa é a escala. E vamos fazer a leitura nos manômetros. Então nós temos aqui, no manômetro 1, nós temos a pressão aproximadamente em 1,1 kg/força por centímetro quadrado, tá certo? Aumentou, né, porque foi reduzido a pressão, e aqui na pressão P2 está em torno de 0,05, né, entre 0 e 0,1. Então 0,05 kg/força por centímetro quadrado, tá? Então vocês podem calcular a perda de carga para a tubulação considerando o diâmetro de 20 milímetros, tá certo? Essa é a diferença de pressão na vazão de 2.100, tá certo? Essa vazão 2.100 litros por hora. Muito bem, na parte 4 desta aula nós também iremos estudar a perda de carga em acessórios, agora para um joelho, um desvio de 90 graus. Então também deverá ser elaborada uma tabela de coleta de dados, e o objetivo é calcular a perda de carga nesta condição em que a frequência de rotação é 40 Hz. Muito bem, pessoal, agora nós vamos fazer um outro experimento sobre a perda de carga, mas em um acessório tipo joelho 90 graus, tá certo? Então nós vamos selecionar aqui, eu alterei a linha, selecionar esse cotovelo, chamado também de joelho de 90 graus. Eu tenho aqui a pressão P1 antes do cotovelo e após o cotovelo, tá certo? A conexão poderia até estar um pouquinho mais perto aqui, né, antes e depois, mas essa perda de carga nesse comprimento de tubulação ela é muito pequena, tá certo? Então, nós vamos selecionar aqui a pressão P1 antes e depois, tá certo? Desse joelho. E vamos avaliar como essa perda de carga no manômetro na mesma rotação da bomba, tá certo? Então mantendo a rotação de 40 Hz, tá?
Então aqui está a conexão, estão conectados nesse mesmo manômetro, o manômetro 1 e o manômetro 2, P1, P2, está desligado, então está marcando 0, tá certo? E a linha que está selecionada, essa linha aqui, nessa derivação, está aberta essa válvula, certo? Essa válvula está aberta e ela vai fazer esse caminho tortuoso, olha, percorrer por toda essa tubulação aqui abaixo e fazer aqui o descarregamento lá no tanque de armazenamento novamente. Então eu vou acionar a bomba, ela está aí 40 Hz, tá certo? 40 Hz. E nós vamos fazer a leitura, então está lá posicionado os pontos P1 e P2 e vamos fazer a leitura da pressão. Então vocês podem observar que a diferença de pressão nesse tipo de acessório ela é bem menor, tá? A pressão P1 ela é quase igual à pressão P2, então aqui está marcando a pressão P1, ela está marcando 0,5 kg/força por centímetro quadrado, então 0,5, essa é a pressão P1, e a pressão P2 0,4, tá certo? Pressão P2 0,4. Então essa é a diferença de pressão de 0,1 kg/força por centímetro quadrado, e a vazão de fluido que está passando lá, pela perda de carga ser menor, a rotação da bomba é a mesma, ela está em torno de 4.000 litros por hora, tá? 4.500 aqui, aproximadamente, litros por hora, certo? 4.000, né? 4.000 litros por hora. Essa é a marcação, certo? Ó, entre 3.000 é a parte inferior, 6.000 a parte superior. E nós temos aqui duas marcações intermediárias, que seriam o 4.000 e os 5.000. Então está marcando bem em cima de 4.000 litros por hora o rotâmetro, tá? Então, qual seria a perda de carga desse acessório? Há uma vazão de 4.000 litros por hora. Aqui uma diferença de pressão de 0,1 kg/força por centímetro quadrado. E considerando essa tubulação como sendo uma tubulação de 1 polegada. Essa tubulação aqui é uma tubulação de 1 polegada. Nós temos que essa tubulação de 1 polegada tem aqui as normas da tubulação normalmente, tá vendo? E a gente consegue atribuir que o diâmetro dele, né, em torno de 32 milímetros, tá certo? Esse diâmetro. Nós temos apenas que conferir no catálogo do fabricante qual seria exatamente o diâmetro interno, tá? E calcular a partir da vazão qual a velocidade de escoamento dentro desse duto interno. Muito bem, na parte 5 desta aula nós iremos apresentar o fenômeno de cavitação que é obtido em algumas condições de operação nesta bancada hidráulica. Então, durante esse vídeo, vocês deverão explicar o que é cavitação, explicar que fenômenos são observados durante a cavitação, explicar também que procedimentos são necessários para evitar ou corrigir o efeito de cavitação. Muito bem, pessoal. Neste próximo experimento, nós iremos observar o fenômeno de cavitação. Então, nós iremos trabalhar agora com a bomba B, certo? A bomba B está desligada agora inicialmente. É a bomba de trás, é a segunda bomba lá que está aqui posicionada atrás dessa bomba A. Ela também faz a sucção por aquela abertura do tanque, a válvula está aberta. O recalque é feito então diretamente, nesse experimento, diretamente para esse tanque de retorno. Então ele vai passar, o fluido passa por esse rotâmetro,
passa por esse segundo rotâmetro, é descarregado aqui e retorna. Então ela faz uma espécie de curto-circuito, ela capta o tanque da alimentação, ela faz a descarga e já faz o retorno para o tanque de alimentação novamente, sem passar por uma linha mais longa, tá certo? Então nós vamos posicionar essa bomba em uma condição de elevada vazão, tá certo? Por isso eu escolhi a linha mais curta, a linha que tem menos acessórios. Então ele vai apenas succionar para obter uma alta vazão. Então na condição a bomba está afogada, olha, o nível do tanque está acima, né, da bomba, então ela recebe essa água por gravidade. E nós iremos posicionar essa bomba numa condição de cavitação, fechando aquela válvula que está fornecendo energia, né, gravitacional, na forma de gravidade, alimentando essa bomba. A gente vai fechar aquela válvula, a válvula V1, para que o fluido tenha menor, né, esse sistema, ele tenha menor altura disponível na sucção. Então vamos para a primeira parte. A gente vai primeiramente ajustar aqui o comando para uma elevada vazão. Então vai gerar bastante ruído. Aqui a frequência máxima é 60 Hz. Essa é a frequência máxima de operação. E vocês podem observar que a bomba B está operando com bastante intensidade. Vamos observar a vazão de fluido. Então a vazão aqui no rotâmetro, ela está em torno de 8.500 litros por hora. Essa é a vazão do rotâmetro, certo? Nós podemos conferir aqui, olha, na parte superior, também cerca de 8.500, 8.600 litros hora, tá? Então nós vamos agora observar aonde é a coleta de pressão. Nós temos uma coleta de pressão aqui no recalque da bomba. Então essa é a coleta de pressão P2 e a coleta de pressão P1, que é no vacuômetro, tá certo? Então, antes da bomba, entre a bomba e o tanque de alimentação, e aqui a pressão P2 é no recalque, tá certo? Na saída da bomba. Nós vamos observar a leitura nesses manômetros. Então aqui seria a pressão no recalque, uma elevada pressão na linha de recalque, está em torno aí de 1,1 kg/força por centímetro quadrado. Essa é a pressão na linha. E na sucção, observem que o manômetro ele é invertido, ele é um vacuômetro, tá certo? Então está indicando aí milímetros de mercúrio, está indicando o zero, começa aqui, está indicando uma pressão, né, um vácuo, pressão menor que a atmosfera, de em torno de 90 milímetros de mercúrio. Isso com a válvula aberta. Então essa é a configuração para a válvula aberta e é uma vazão de 8.500, aproximadamente aí 8.600 litros hora. O que nós vamos fazer agora é, nessas condições, fechar a válvula, aquela válvula, nós vamos fechar essa válvula e observar o que acontece. Então, com a vazão bem alta, eu vou fechar essa válvula e vamos fazer a leitura das pressões. Válvula fechada, a vazão ainda é alta e vamos observar as pressões. Então notem que a pressão P1 ela reduziu, a pressão no recalque ela foi reduzida e a pressão de vácuo aumentou, ou seja, tem uma pressão menor ainda do que a pressão atmosférica. Quando eu chegar numa pressão de vácuo muito grande, ou seja, uma pressão bem menor do que a atmosfera,
eu começo a ter problemas de captação. Eu começo a aproximar a pressão da pressão de vapor da água, tá certo? Aqui nós não chegamos à pressão de vapor, mas nós chegamos próximo. Então, o próximo passo agora é ajustar, olha, reduzir a vazão, ela caiu um pouco, agora está indicando cerca de 7.500. Essa é a vazão depois que eu ajustei as válvulas. Então aqui na continuidade eu fechei um pouco mais a válvula entre o tanque e a bomba. Ou seja, nós diminuímos a altura disponível na linha de sucção. É o mesmo que se eu tivesse colocado um filtro ou um equipamento nessa linha. E vamos observar o que aconteceu aqui nos manômetros. Então agora nessa condição, o vácuo aumentou mais ainda, está em torno aí de 600 milímetros de mercúrio, uma pressão bem menor que a atmosfera. E olha a pressão no recalque, começou a flutuar. Existe uma flutuação dessa pressão, então nós estamos perto do próximo, muito perto do ponto de captação, ou seja, nós podemos dizer que essa bomba está cavitando. A flutuação no rotâmetro, então a gente vê que a vazão está flutuando e olha o barulho que faz, né, em toda a própria linha, ela começa a se movimentar. Isso tem um desgaste das pás e também pode ocorrer vazamento nas uniões dessas junções de tubo pela movimentação, a vibração na linha. Então observem que o fenômeno de captação, ele tem um ruído, né, o que é chamado golpe de ariete. Existe vibração da linha, da tubulação. Tem alguma formação de bolhas aqui, olha, que seria correspondente a esse vácuo que é feito na sucção, tá certo? Essas bolhas, a flutuação no manômetro. E para corrigir isso, nós podemos simplesmente diminuir a potência requerida pela bomba, a altura disponível pela bomba, que é diminuindo a rotação. Então, se eu diminuir a rotação um pouco dessa bomba, nós vamos exigir, né, deslocar essa curva característica da bomba para uma outra posição, e aí ela vai poder operar em uma condição em que não há mais flutuações. A pressão de vácuo, ela diminui, mas não há mais flutuações. Então, operando em uma menor rotação, eu desloquei, fiz um deslocamento da curva característica da bomba, e isso permite que o fluido ele seja processado, né, a vazão seja uma menor vazão, aqui está em torno de 2.800, 2.900, mas não ocorre essa flutuação e a danificação da bomba. Então, quando eu mudo a rotação da bomba, eu também estou alterando a curva característica da bomba, e todo o ponto de operação do sistema ele também é alterado, ok? Então nós vimos o fenômeno de cavitação e como corrigir esse fenômeno através da variação de rotação, que é muito utilizado hoje em dia na indústria de todos os campos da engenharia. Muito bem, na parte 6 desta aula nós iremos apresentar o arranjo de bombas centrífugas operando em série. Durante a apresentação do vídeo, vocês deverão responder no relatório sobre a aplicação do arranjo de bombas centrífugas em série, como é usado e como é apresentado esse arranjo. Qual a vazão da bomba A operando sozinha? Qual a vazão quando colocado no arranjo em bombas, a bomba A mais a bomba B, operando em série? Muito bem, pessoal. Nesse próximo experimento, nós vamos operar a bomba em série, no arranjo em série, utilizar as duas bombas em série. Então, primeiramente, vamos visualizar a bomba A apenas operando sozinha, a uma vazão de 30 Hz, qual seria a vazão que ela consegue submeter.
Então eu vou acionar aqui a bomba. Está em torno aqui de 30 Hz a vazão. Então ela apenas está succionando a bomba do tanque, tá completamente aberta a linha, e faz o recalque na linha de descarga, tá certo? Então aqui nessa condição de 30 Hz, a vazão dessa bomba A está em torno de 3.000 litros hora. Então a bomba A operando sozinha. Agora vamos ajustar a bomba B para operar em série também a 30 Hz com a bomba A. Muito bem, nesse arranjo em série, a bomba B é que receberá a água do tanque de alimentação. Então ela faz a sucção, vai a bomba B e ela é descarregado, essa válvula está fechada, ela é descarregado na abertura da bomba A. Então essas duas bombas operam em série. Tá certo? Eu tenho aqui a sucção na linha da válvula V1 até a entrada da bomba B. Depois descarrega esse líquido da água na entrada da bomba A e ela segue normalmente. Então esse arranjo está agora em série. Vamos observar qual será a vazão que é atingida em série. Então as duas bombas agora, elas estarão operando a 30 Hz. As duas bombas a 30 Hz. E a vazão que eu coleto é uma vazão em torno de 3.500 litros hora. Tá certo? É a mesma vazão que está aqui acima, tem um pequeno desvio, tá certo? Mas é em torno de 3.500 litros por hora. Esse é o arranjo em série. Muito bem, na parte 7 desta aula nós iremos apresentar sobre o arranjo de bombas centrífugas em paralelo. Nesta parte da aula vocês deverão explicar sobre como é feita a aplicação do arranjo de bombas em paralelo. Pode ser através de desenhos, diagramas ou através de explicação por texto. Qual a vazão do arranjo de bombas A mais B operando em paralelo? Então, no experimento, qual seria essa vazão? É diferente da bomba A operando sozinha ou da bomba A mais B operando em série? Então, qual é essa comparação em relação ao arranjo em paralelo? Muito bem, agora nós vamos realizar o arranjo entre bombas em paralelo, tá certo? Então, as duas bombas agora, elas coletam a água do reservatório. Então, tanto a bomba A quanto a bomba B, elas estão com a válvula 1 e 2 aberta, elas recebem a água, a conexão entre elas está fechada, então essa válvula B3 é fechada, então tanto a bomba A, ela vai ter o recalque até o rotâmetro, como a bomba B também vai fazer o recalque até o rotâmetro 2, tá certo? E aqui nessa linha existe um T que faz a junção dessas duas vazões. Então a somatória da vazão total, ela vai ser lida nesse rotâmetro superior. Então vamos ligar as duas bombas novamente à frequência de rotação de 30 Hz e observar a leitura da vazão. 30 Hz. A bomba A, essa é a leitura, em torno de 2.400, 2.300. A bomba B, a vazão dela em torno de 3.100. Essa é a vazão da bomba B. As vazões são independentes porque o sistema é paralelo. E aqui é a junção dessas duas vazões, nesse T. Então tem um T e uma pequena saída. E a vazão total é lida aqui na parte superior. Então vai estar em torno de 5.900. Essa seria a vazão total. Pode ocorrer uma divergência entre a leitura dos rotâmetros, mas isso é devido à calibração dos equipamentos, tá certo? Essa escala ela não é tão precisa.
Tá? Então esse é o sistema em paralelo. As duas bombas recebem juntamente a vazão e existe uma união na parte superior em que faz a somatória das vazões e nós obtemos a vazão total. O arranjo em paralelo. Muito bem, na parte 8 desta aula nós iremos apresentar sobre o medidor de vazão tipo placa-orifício. No relatório vocês deverão responder sobre o funcionamento de um medidor de vazão tipo placa-orifício. Muito bem, neste experimento nós iremos apresentar como é a perda de carga em uma placa tipo orifício. Então nós temos aqui nesta linha instalado um medidor de vazão tipo placa-orifício. Ele tem uma coleta de pontos, aqui a pressão P1 antes e a pressão P2 após o medidor. Entre esse medidor existe um furo, uma placa perfurada, que é essa placa de metal. Ela é como se fosse um orifício perfurado menor do que esse diâmetro de tubulação, certo? E eu vou fazer a leitura através dessas pressões P1 e P2, faço a leitura através da transmissão de pressão nesses manômetros, manômetro P1 e manômetro P2, tá certo? Nós vamos utilizar para esses experimentos apenas a bomba A. Então eu vou acionar aqui a bomba A, primeiramente em 30 Hz. Então ajustou, começou a escoar a água. A vazão já está acionada. E o fluido está passando agora por esse medidor de vazão. Nós temos aqui uma tubulação de 1 polegada, aproximadamente 1 polegada, do padrão, que é o padrão de tubo de PVC. E o diâmetro interno, eu preciso confirmar, eu vou passar para vocês posteriormente qual é esse diâmetro interno. E nós temos aqui a leitura de vazão, primeiramente, então está em torno de uma vazão de 2.000 litros-hora. Essa é a vazão de 2.000 litros-hora que passa pela placa orifício. E nós temos aqui a leitura dos manômetros. Então a pressão antes do manômetro está em torno de 0,5 kg/força por centímetro quadrado. E após o medidor de vazão placa orifício está em torno de 0,2, 0,15 kg/força por centímetro quadrado. Então essa diferença de pressão P1 menos P2 sobre a densidade é a perda de carga no acessório para essa medida de vazão. Para essa medida de vazão que está pré-estabelecida aqui em 2000. Quando eu aumento a frequência de rotação, então eu vou aumentar a vazão também da bomba de fluido. Então nós vamos aumentar para 60 Hz. Então o fluido está escoando aqui, olha. E a medida então agora de vazão, ela está em torno de 4.100, tá certo? Essa medida de vazão. E a queda de pressão aumentou, né? Nós temos agora aqui a leitura da pressão P1 em torno de 2,05 kg/força por centímetro quadrado, ali em preto. E aqui a escala em preto também 0,75, né, kg/força por centímetro quadrado. Essas foram as medidas. Então, medida P1 menos P2 é a diferença de pressão, agora fazendo a leitura para 4.100 litros por hora, tá certo? Essa seria a medida para a placa orifício, a segunda medida para 60 Hz. Muito bem, na parte 9 desta aula nós iremos apresentar o funcionamento do medidor de vazão tipo tubo de Venturi. No relatório vocês deverão responder sobre o funcionamento do medidor de vazão tipo Venturi, através de ilustrações e explicações por texto, e explicar também por que a pressão P2, localizada na região mais estreita do dispositivo, no estreitamento, ela é menor que a pressão atmosférica. Muito bem, pessoal, neste experimento nós iremos apresentar o medidor de vazão tipo tubo de Venturi.
Então aqui nós temos nessa linha instalado um medidor de vazão tipo Venturi, é uma linha de 1 polegada. Nós temos aqui a entrada, a pressão P1, e no centro do duto, na parte interna, a pressão P2, tá certo? Essa linha então está aberta e nós estamos operando apenas com a bomba A, com a primeira bomba. A leitura de pressão desse manômetro, ela é feita através desses dois dispositivos, o manômetro de burdão convencional e um vacuômetro, é a escala invertida. Então aqui mede pressões abaixo da pressão atmosférica local. Então vamos ligar a bomba. Eu vou ligar a bomba aqui a uma frequência de 30 Hz e vamos fazer a leitura das pressões. Então aqui está passando fluido, a gente pode observar nesse caso a água passando pelo duto internamente. Tá certo? Algumas movimentações e fazer a leitura então nos medidores. Então para essa frequência de 30 Hz eu vou ter aqui uma vazão em torno de 3.000, quase 3.000, 2.900 litros hora. A pressão P1 em torno de 0,2 kgfm por centímetro quadrado. E o vácuo, a pressão de vácuo negativa, menor que a atmosfera, está em torno de 150 milímetros de mercúrio. Quase no metade da escala, entre 100 e 200. E nós vamos então aumentar essa frequência de rotação agora. Então vou colocar o máximo, uma frequência de 60 Hz. Nós poderemos observar que a intensidade da turbulência é bem maior. A pressão P1, pressão P2. Eu posso remover é formado um vácuo quando eu removo. Então aqui é o mesmo procedimento daqueles dispositivos que é canhão de tinta para fazer pintura de esmaltes, né? É utilizado aqui uma sucção. Então está succionando o ar, por isso está ficando essa turbulência. Quando eu coloco aqui então, nós vamos fazer a medida agora das pressões nessa vazão. Esse é o tubo de Venturi. Aqui então a pressão P1 está 0,6, pouco maior que 0,6 kgfm por centímetro quadrado. E a pressão P2 no centro do orifício em torno de 610, 620 milímetros de mercúrio. Essa é a vazão a 6.000 litros hora. Muito bem, pessoal. No medidor de vazão tipo Venturi, nós observamos que essa pressão na entrada é sempre uma pressão positiva e pela variação de energia cinética nesse estreitamento, o ponto, né, no balanço de energia mecânica, o ponto no centro aqui, ele irá fornecer uma pressão menor do que a pressão atmosférica. Isso pela variação de velocidade. Tá? Então o balanço de conservação de energia mecânica, ele nos permite ter o conhecimento desse fenômeno em que no centro desse duto a pressão é negativa. Então esse dispositivo é bastante utilizado quando se deseja criar aspersores, né, para injeção de algum fluido, né, ou a dispersão, a mistura de algum fluido que eu queira, um aditivo, por exemplo, né, na indústria agroquímica é bastante utilizado, até mesmo para pintura. Então aquelas pistolas de tinta para realizar pintura automotiva utilizam esse sistema tubo de Venturi. E também é possível utilizar como medidor de vazão para fluidos, tá certo? Normalmente fluidos newtonianos. Então nós temos sempre a medida aqui, pressão, um manômetro de burdão com pressão positiva, manômetro de Bourdon, e um manômetro de burdão com vacuômetro.
uma pressão menor que a atmosfera. Então, a escala 0 ela sempre fica ao contrário do outro convencional. Muito bem, pessoal, essas foram as principais dispositivos, né, que eu poderia demonstrar na aula para que vocês não tenham perda de conteúdo durante esse semestre. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção de todos e bons estudos.